noite, igreja. Queremos saudar a todos da Igreja Batista Jardim Gabinete. Vamos cultuar o nosso Deus, ainda que uma nova maneira, um novo formato, mas o Espírito de Deus continua o mesmo. E você pode adorá-lo aí na sua casa, você pode adorá-lo com todo o seu coração, basta que você queira isso, se entregue a Ele. Então a gente vai começar agradecendo ao nosso Deus. Santo Deus, Pai querido, nós te louvamos, Pai, porque independente de qualquer coisa, Pai, sabemos que Tu está conosco, Pai. Tu estás conosco, Senhor Deus. Não nos abandona ainda nos momentos mais difíceis, Pai. Precisamos de Ti, Pai, e queremos o Senhor continuamente conosco, Senhor Deus. Portanto, se faça presente, Pai, nos lares, se faça presente aqui entre nós, Senhor Deus. E aonde mais o Teu povo estiver reunido, Deus. Queremos Te adorar em espírito e em verdade, Santo Deus. Nós vamos começar adorando nosso Deus com o hino Cobre-me. Cubra-nos, ó Pai. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sob a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Sempre será o nosso Deus. Te damos glória, Senhor. Agora vamos cantar o hino que declara que o nosso Deus, Ele verdadeiramente é Deus. Às vezes as pessoas não percebem o peso da palavra que é Deus. Deus, Ele é tudo. Deus, Ele é pleno, Ele é santo. Ele é o nosso Criador. E nós haveremos de louvá-lo independente da situação. O Senhor sempre será Deus.
fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. eu adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, Sim, Senhor. Deus Tu és Deus Todo-Poderoso, Senhor, e nós te adoramos aqui neste lugar. Recebe a nossa adoração, Senhor. Deus é Deus, Deus é Deus, Tu és, Deus Senhor. Tu és Deus Santo e poderoso. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Recebe a nossa adoração, Senhor. Só tu és Deus.
Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Olá, irmãos. Eu quero aproveitar essa oportunidade que está me sendo concedida para compartilhar com os irmãos algumas coisas, alguns pensamentos a respeito da parábola do semeador, como ela se encontra lá em Mateus capítulo 13. Antes de mais nada, eu quero pedir a vocês a compreensão em vista de algum outro probleminha técnico, algum delay na gravação, desencontro entre imagem e voz, algum barulho também de fundo, um cachorro, um vizinho, faz parte nesses tempos, não é? A gente não está falando de um estúdio, a gente está falando da sala de casa, tá bom? Então, que Deus os abençoe e nos permita conversar um pouco a respeito de Mateus 13. Nós moramos num estado, e hoje ainda, né, considerado o maior produtor de grãos do país. Isso vem sendo mudado rapidamente por estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, não é? E também lá pelos estados do norte, a parte do Piauí, Bahia e assim por diante. Mas continuamos ainda à frente. E aqui no Paraná, alguns anos atrás, foi iniciado o sistema de plantio direto. Não sei se os irmãos conhecem o que se trata de plantio direto, mas vamos dizer que é uma reedição dos tempos bíblicos, né? Nos tempos bíblicos, nós não tínhamos maquinário como nós temos hoje, tratores e motoniveladoras e tantos outros tipos de máquinas utilizados na agricultura. Quando muito, nós tínhamos um pequeno arado puxado por uma junta de bois, não é? Isso se a pessoa tivesse condições. Caso contrário, a maior parte do plantio era feito a lanço. E esse plantio a lanço trazia lá os seus problemas, não é? Nós vamos ler o nosso texto em Mateus 13, lembrando, então, disso. Nós estamos numa sociedade agrícola e que nessa sociedade agrícola nós tínhamos que realizar o plantio de grãos. Tá? Normalmente esses grãos era a cevada, o trigo, o cominho também, não deixa de ser um tipo de grão, tá certo? O endro já é uma planta um pouco diferente, mas é disso que está sendo falado nesse contexto. Quando falar de frutos, né, ou de produzir frutos, nós não estamos falando de banana, abacate, abacaxi, mexerica, nós estamos falando de grãos. Entenda isso, isso é uma coisa muito importante para você compreender o final.
O nosso texto diz assim, que Jesus, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Bom, o nosso texto é esse. E logo depois, terminada essa parte, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. Nem nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Porque eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Que Deus nos abençoe na nossa meditação. A própria parábola é explicada em seguida pelo próprio Jesus Cristo. Diz assim o versículo 18: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Não preciso me delongar, além do que Cristo já falou. Ele inicialmente fala sobre os tipos de solo onde as sementes caíram. Não é? O primeiro tipo que ele fala aqui, não é o terreno à beira do caminho. Foi semeado à beira do caminho. É importante que nós vejamos o seguinte: a palavra-chave aqui é ouvir. Ouvir a mensagem do reino. Nós temos ouvido a mensagem do reino ao longo de anos. Agora, não basta ouvir, é necessário entender. Entender. Muitos de nós têm um conhecimento puramente racional, geográfico, histórico, o que quer que seja. Mas, dentro do coração, nós estamos falando de semear no coração. Não é apenas na razão. Não é? E vem o seguinte: quando a pessoa ouve a mensagem do reino e não a entende, ou seja, não entende aquilo que a palavra de Deus exige, porque não é simplesmente uma questão de compreender filosófica, histórica ou geograficamente,
mas é importante entender as demandas da palavra. A palavra de Deus ela é dada para todo mundo. Vamos colocar assim. Dificilmente alguém hoje poderia dizer nas grandes cidades, em qualquer lugar desse planeta, que nunca ouviu falar a respeito de Jesus Cristo. A humanidade já ouviu falar muito e muitas vezes a respeito de Jesus Cristo, do seu papel salvífico, etc, etc. Mas isso não significa que a humanidade tenha entendido a demanda do senhorio de Jesus Cristo, que é a submissão, a obediência ao Senhor. E a mesma coisa acontece com muitos de nós. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós vibramos com a palavra de Deus, nós gostamos da palavra de Deus, nós apreciamos, nós até lemos. Muitos de nós acordam pela manhã, a primeira coisa, abrem as suas Bíblias, leem um pedacinho, leem lá um versículo, ficam encantados com aquilo. Mas muitos de nós não estão entendendo as demandas do reino. Veja só. Eu não sei quantos dos irmãos já plantaram uma plantinha, né? Não importa se é uma orquídea, se é um pé de alface, o que seja. Mas quem planta espera ver aquela semente se desenvolver, se transformar numa planta adulta, em alguns casos produzir sementes. Não é? Por exemplo, quem planta um pé de café espera que essa planta cresça, se desenvolva e produza sementes de café, porque o fruto que interessa é a semente de café, diferentemente de um pé de alface. Mas o fato é o seguinte, não importa quem planta, não é? E nem o que é plantado, nesse sentido que eu estou falando aqui, no contexto da parábola, é sempre a palavra de Deus, certo? Quem planta espera colher. Guarde bem isso. Quem planta espera colher. Porque se você plantar um pé de café e esse café se desenvolver, mas não produzir fruto, o que você faz com ele? Normalmente se corta, se arranca, se queima. Guarde bem isso. Então, quem ouve a mensagem do reino e não entende a demanda, é como aquela pessoa que foi, vamos dizer assim, recebeu a semente na beira do caminho, estava sentado na beira do caminho, recebia, eu ouvi dizer, puxa, que bacana, bonito, hein? Bonito. Mas, diz nosso texto, que o maligno vem e ele arranca o que foi semeado no coração. O segundo tipo é colocado como semente em terreno pedregoso. Não é? Semente em terreno pedregoso. O poder da semente é um negócio fascinante, não é? A semente, ela vai nascer, não importa se na beira do caminho, se em cima de uma pedra, ela vai nascer. Muitos de nós já vimos plantinhas nascendo no meio do asfalto. Eu tinha um professor no tempo do seminário que ele usava um Fusca para ir e voltar até o acampamento da igreja. E praticamente era só ele que usava aquele Fusca. E ele não se preocupava em lavar o Fusca, nem por fora, nem por dentro, porque pegava muito barro. E uma vez eu peguei uma carona. E quando eu entrei no banco do passageiro, acreditem, irmãos, sobre o tapete do banco do passageiro tinha um pé de milho de uns 30 centímetros nascendo ali. Eu brinquei com ele, mas você está deixando aqui nascer para... Eu não lavo o carro. Só que nós sabíamos, né, e ele muito mais do que eu, de que aquela plantinha que havia brotado ali não teria vida. E por que não teria vida? Porque não teria como fixar raízes, não teria como pegar e puxar alimento dos. Assim são as pessoas, não é, que recebem a palavra de Deus e que são solos pedregosos. Não é? O nosso texto diz que aquele que é assim, ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Fica fascinado, não é? Fica fascinado, a mensagem é muito bonita. Mas, diz o nosso texto, que essa pessoa não tem raiz em si mesmo. É interessante que, se nós olharmos no texto grego, o significado dessa frase é gente de momento, gente de momento. Naquele momento eu me empolgo, naquele momento eu me emociono, naquele momento eu até choro. É isso que eu quero, só que
o meu coração continua duro, não é? E o que acontece? Na primeira oportunidade, quando surge algum tipo de tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Veja só. Tribulação. Quando surge algum problema, tem muita gente que anda, ouve o Evangelho, compreende até um certo sentido a demanda do Evangelho. Só que espera do Evangelho um Deus tipo Papai Noel, que atenda às suas necessidades, que evite todo e qualquer problema. Vamos dizer assim, a pessoa quer ficar o tempo todo voando no meio das nuvens brancas, não quer passar por nenhum probleminha, não quer ter uma doença, não quer ter... Bom, ninguém quer, a verdade é essa, ninguém quer, eu também não quero. Não é? Mas daí é imaginar que Deus é que vai me livrar de todo e qualquer problema, isso aí é um engano, irmãos, sem engodo. Nesta vida nós temos aflições, todos nós teremos problemas. Cristo falou isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós vencemos, por isso nós somos mais do que vencedores. Se nem a morte ainda o pôde derrotar, não vai ser a doença, a tristeza, o frio, a fome, a espada. O que é que pode nos separar do amor de Deus? Mas, se as nossas mentes e os nossos corações não estiverem firmados realmente na palavra do Senhor, na primeira tribulação ou na primeira perseguição que vier por conta da palavra, nós abandonaremos a fé. E muitos têm feito isso. Nós conhecemos, todos nós conhecemos, gente que andou conosco e que e não apenas apostado, gente que simplesmente apostatou, jogou para o alto tudo. O nosso texto diz também que outros foram receber a palavra, mas essa palavra foi semeada entre os espinhos. Estes são aqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufoca, tornando-a infrutífera. Quantas e quantas e quantas milhares, para não dizer milhões de pessoas nesse exato momento no nosso país estão dando ouvidos a pregadores que só falam em riqueza, prosperidade, ficar rico, ter casa, ter carro, isso, aquilo. E quando a palavra de Deus nos ensina que se nós tivermos o que comer e beber, nós deveríamos estar contentes. A palavra de Deus tem sido sufocada, tem sido sufocada por causa do engano das riquezas e tornando-a o quê? Infrutífera. Finalmente, diz assim, e finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. E este sim dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Irmãos, eu não sei se você já plantou um pé de milho, não é? Mesmo precisa ser um pé de milho, não é? Pode ser um pé de café, pode ser até um pé de alface. Se você deixar o pé de alface cumprir todo o seu ciclo e produzir sementes, você vai ver que virão milhares de sementes. Você planta um pé de milho. Normalmente um pé de milho vem com 3 ou 4 espigas e cada espiga vem com centenas de grãos de milho. Você plantou um, mas vem com centenas. Então o que está sendo dito é isso. Olha, quando aquele que semeia jogou a semente, essa semente foi bem recebida e a pessoa entendeu a demanda desta palavra, ela produz. E aí dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Irmão, eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para uma coisa importante. Do mesmo jeito que você viu 3 solos antes, não é? Beira do caminho, pedregoso, tá certo? E espinhos. Você agora está vendo também 3 tipos de crentes. Nós não somos iguais, nós não produziremos igualmente. Cada um de nós recebeu da parte de Deus um dom específico para produzir da sua maneira.
É um erro também nós imaginarmos assim, olha, que eu vou ter que ser como aquele pregador ou ser assim. Eu acho que já contei para os irmãos que minha infância, meus pais estiveram envolvidos na formação do Palavra da Vida, e eu lembro que no ano de 62, faz tempo, hein, gente? Meu pai estava junto do Pacaembu, lá em São Paulo, quando Billy Graham esteve pela primeira vez pregando no Brasil. Eu cresci debaixo desta cultura, não é? E quando eu tinha nos anos 70, um pouco antes, ali no início dos anos 70, eu me vi chamado ao ministério e pensava, puxa vida, eu vou ser como Billy Graham. Eu vou me preparar para pregar dentro de um estádio, e para um estádio lotado. E assim foi, eu imaginava isso, e assim foi, 71, 72, 73, 74, até que em 1977, janeiro de 1977, eu estava naquele acampamento daquele Fusca que tinha o pé de milho. E eu estava sentado numa noite de sexta-feira sozinho na beira da quadra, um silêncio terrível. Era uma noite bonita, meio fria, lá naquele lugar. E Deus me mostrou de uma forma muito clara que eu não seria como o Billy Graham. Eu seria como Barnabé. Barnabé é aquele camarada que está na Bíblia, todo mundo sabe que ele existe, mas pouca gente prega sobre ele. Mas se não fosse ele que introduzisse Paulo, Silas e tantos outros, se fosse Barnabé que desse a ponte, nós não ouviríamos falar de Paulo. Por exemplo. Então eu entendi naquela noite que a minha missão seria derrubar muros e construir pontes. Eu jamais seria alguém famoso como o Billy Graham. Eu seria aquele camarada que seria literalmente esquecido pela história. E eu me dei por feliz, porque essa é a vontade do meu Senhor para a minha vida. Então, irmãos, não confunda. Nós temos a mania de querer ficar comparando uns com os outros. Olha, aquele irmão ali, ele trabalha pra caramba na igreja. Aquele ali, não sei o que, aquele outro também. Ah, mas você viu que ele não faz nada. Não, irmãos. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter um entendimento da palavra e aprender que cada parte de Deus, da parte de Deus, um dom. E dentro desse dom, ou dons que cada um recebe da parte do Senhor, nós produzimos sim, mas necessariamente não somos todos que vamos produzir a 100, ou vamos produzir a 60, alguns de nós vão produzir 30, mas estaremos sendo frutíferos. Nas mãos do Senhor, quando nós entendemos as demandas da palavra, todos nós somos frutíferos. E nós frutíferos, irmãos, porque nós entendemos que quem semeia é o Senhor. Nós sabemos que nós somos solos, mas não somos esses que foram receber a palavra à beira do caminho, ou em lugar rochoso, ou ficaram entre os espinhos. Não. Nós somos aqueles que fomos escolhidos. E quem nos escolheu? Então, se nós estamos nos mantendo na fé, e nós precisamos nos lembrar que a fé é dom de Deus. É o que está escrito no livro de Romanos. Ah, eu tenho fé. Não. Eu tenho aquilo que Deus me dá. Então eu tenho que, Senhor, aumente a minha fé, assim como já lembra dessa história lá nos Evangelhos? Senhor, aumente a minha fé. A fé é dom de Deus. Mas, se nós entendemos que nós fomos escolhidos por Cristo para receber a palavra, e é assim, irmãos, ou vocês acham que o semeador não escolhe o lugar que ele lança a semente? O nosso texto diz só que algumas daquelas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram em cima de pedras, outras caíram no meio de espinhos. Mas muitas delas caíram no lugar certo e oportunamente produziram frutos, e frutos a 100, a 60 e a 30. Então, irmãos, nós somos todos escolhidos. Aliás, a mensagem do livro
Efésios é muito clara no sentido, não é? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós não escolhemos nada, é isso que nos escolhe. Irmãos, nós somos chamados para produzir. E produzir é a demanda do Evangelho. E o final diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom. Não importa se você acha que está produzindo pouco ou se você está produzindo muito, o que interessa é você estar produzindo, porque a semente do Evangelho foi implantada no seu coração e a nossa missão é produzir, é ser abundante na obra do Senhor, sabendo não é bom. Irmãos, paremos de julgar uns aos outros. Paremos de imaginar que só eu produzo ou só você produz. Olha, aquele irmão produz, olha, ele produz menos. Sejamos, irmãos, pessoas singelas de coração, pessoas que entendem o Evangelho, pessoas que entendem a demanda do Evangelho, pessoas praticantes do Evangelho, pessoas que andam no Evangelho, pessoas que produzem com o coração firmado no Senhor e sabem que quem produz o fruto é o Senhor. Em 1 Coríntios, um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos permita continuar crescendo na sua graça e no seu conhecimento. Deus abençoe.